E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês é o Igor, que a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre exatamente as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre ele, como seria o seu ministério e o que ele passaria e o objetivo de sua vinda aqui na Terra. Então vamos começar falando da seguinte forma: quem é Jesus o Cristo? Em primeiro lugar, nós temos que diferenciar Jesus de Cristo, pois Cristo não é um sobrenome, mas nós acabamos falando, como nós dizemos Jesus o Cristo, já juntamos e acaba ficando Jesus Cristo, mas não é Jesus Cristo, não é sobrenome. Para aquela época, o nome de Jesus no hebraico, ele significava Josué. Então é como se Jesus se chamava Josué e foi passando de tradução em tradução de línguas do grego para o latim, veio aqui para o português e acabou ficando Jesus, tá certo? Era um nome típico daquela época, porém Cristo significa ungido, significa prometido, significa a promessa, tem todos esses significados: prometido, ungido. Então por isso a gente tem o costume de falar Jesus Cristo, mas também Cristo não é um sobrenome, tá? E como foi? Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Não, ele é filho mesmo de Deus. Não é que nem nós que éramos criaturas e passamos a ser filhos. Não, ele realmente é filho. É como se ele fosse filho de sangue e a gente fosse filho adotivo. Jesus, ele sempre existiu, assim como diz lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens, e as trevas não prevalecem sobre ela. E aí ele começa a falar sobre João, que veio para preparar o caminho. João diz também, o apóstolo João fala da vinda de João Batista e diz também que ele veio para o que era seu. Jesus, ele veio para o povo israelita, eles não reconheceram, mas então a todos os que o reconhecerem, independente de raça, cor, ou opção ou religião, qualquer coisa, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então uma coisa que a gente pode entender é essa: Jesus, ele faz parte da Trindade, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Jesus, ele sempre existiu e ainda auxiliou o Senhor Deus na criação do mundo e principalmente na hora de formar o ser humano. Mas quais são as profecias que falavam de sua vinda aqui na Terra? A primeira profecia que fala da vinda de Jesus aqui na Terra se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Exatamente onde Deus está aplicando uma sentença pela desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, comendo fruto proibido. Um castigo que Deus dá para a cobra, onde ele fala que ela se rastejaria pelo resto de sua vida e sobre o seu ventre andaria e o pó da terra ela comeria. E também faz uma promessa onde ele colocaria uma inimizade entre a mulher e a cobra e nasceria da mulher que pisaria na cabeça da serpente e esse lhe feriria o calcanhar. O que a gente pode entender com isso? Quando Deus está dando a sentença, ele não está aplicando a sentença exatamente na cobra, ele está falando de uma maneira indireta ao diabo que estava na persuasão e no domínio da cobra. Quando ele fala que nasceria ele estava profetizando que nasceria alguém de uma mulher que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, aí mesmo o Senhor Deus faz a primeira profecia da Bíblia, que é falando sobre Jesus Cristo, isso muitos anos antes de Jesus vir e das profecias que eu vou falar agora acontecerem. Vamos estar lendo agora Isaías capítulo 7, versículo 14. Neste livro de Isaías, que se não me engano foi o maior profeta sobre Jesus Cristo, ele diz que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe colocará o nome de Emanuel. Aqui quando está falando significa que o nome vai ser Emanuel, porque Emanuel é um significado de nome. Isaías diz que uma virgem dará luz. Como é possível que uma mulher virgem dê a luz? Não é possível que uma mulher que seja virgem dê a luz. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eu não duvido de mais nada. Porém, naquela época era uma coisa totalmente 100% impossível acontecer para o ser humano de uma virgem dar luz a um filho. E é quando a gente vê lá em Mateus e também em Lucas, onde eles falam do nascimento de Jesus, que foi através de Maria, que era uma mulher que ainda não tinha tido nenhum relacionamento com o seu esposo José. No mesmo livro, Isaías, ele também vai falar sobre que um filho se nos deu, Isaías capítulo 9, versículo 6.
E um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Isaías, no Antigo Testamento, na época ainda de Nabucodonosor, não exatamente na época de Nabucodonosor, mas um pouco antes, muito antes, acho que mais de 700 anos de Jesus vir aqui na Terra, ele já estava profetizando sobre a sua vinda. Isaías capítulo 50, versículo 6, vai estar falando também referente onde ele fala: e a face eu dei aos que me chicoteavam, e as costas virei aos que me arrancavam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem. Peguem todas essas partes que eu falei, encontrem outra pessoa além de Jesus o Cristo na Bíblia que se encaixe em tudo isso que Isaías está falando. Em Isaías capítulo 53, versículo do 3 ao 7, descreve detalhadamente como seria o sofrimento de Jesus e o que ele passaria na sua crucificação. Você lendo em Mateus, em João, em Marcos, em Lucas, você vai ver que tudo na qual Jesus passou estava descrito no livro de Isaías. Versículo 5 de Isaías 53, ele fala claramente o motivo de Jesus ter vindo. Qual o motivo de Jesus ter vindo, Igor, aqui na Terra? Conforme o passar dos vídeos, vocês vão conseguir entender melhor o motivo de Jesus ter vindo aqui na Terra e qual foi o seu objetivo. Mas no versículo 5, a gente vê claramente falando sobre o motivo de Jesus, falando que ele carregou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, carregou sobre suas costas, e como ovelha muda foi ao matadouro, sem levantar uma só palavra. Em Salmos capítulo 22, versículo 16 ao 18, fala exatamente o seguinte: cães me rodeiam, transpassaram as minhas mãos e os meus pés, e posso contar os ossos do meu corpo. Quem teve suas mãos e pés transpassados? Transpassar é de penetrar, de passar ao outro lado, transpassar. Quem teve suas mãos e pés furados, transpassados, perdão. E ele ainda falou: posso contar os meus ossos, eles me veem e me contemplam. Quando eles falam de contemplar, significa que Jesus estava elevado a um nível que eles podiam olhar, observar, ver, contemplar Jesus. E fala também sobre a transpassão das mãos e dos pés, e a questão dos ossos. É porque Jesus, depois eu vou fazer, quando eu for fazer o vídeo falando da crucificação, eu vou falar especificamente um relato de um médico. Eu posso até deixar o link do vídeo na descrição, onde ele fala detalhadamente tudo que Jesus passou, baseando-se na Bíblia. Como um médico, ele levanta um laudo sobre o que Jesus passou e fala as consequências disso. Gente, se vocês verem esse vídeo, vocês vão chorar. O que Jesus passou não foi apenas tomar chicotada, tomar tapa na cara, pregado numa cruz e ser levantado. Não foi apenas isso. O corpo de Jesus inteiro sofreu. Cada abrir e fechar dos pulmões, cada vez que as costelas se fechavam mais ainda. Gente, é um vídeo muito, muito forte e fala especificamente o que ele passou. A gente lê a Bíblia, acha que ele foi chicoteado, foi pregado na cruz e acabou. Não foi só ele sofreu muito. Acabou, ele esgotou a quantidade de sangue. Imagina você perder tanto sangue que você não tem mais sangue para você soltar, certo? Então aqui ele fala os ossos. Jesus estava desidratado, Jesus ele estava desidratado. Depois vocês vão ver, ele desidratou. Ele fazia não sei quantas horas que não bebia, que não comia, estava fraco, estava apanhando, estava perdendo sangue, estava com contrações. Ele estava visivelmente muito debilitado. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, vai falar sobre: e tu, Belém Efrata, de ti sairá um rei, certo? Fala outras coisas também no mesmo versículo, e ele vai falar que são desde os tempos da eternidade também. Belém Efrata, por quê? Existia-se naquela época duas Beléns, Belém de Zebulon e Belém de Judá. E para diferenciar, eles chamavam a Belém de Judá de Belém Efrata. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9, descreve detalhadamente a entrada de Jesus em Jerusalém, onde fala que ele virá o rei, pobre, humilde e montado em jumento, filho de jumentinha. Então ele vai estar falando aqui do filho de jumentinho, filho de jumenta. Seguinte, Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra em cima de um jumentinho. Ele não entra em um carro de ouro,
coberto de pedras preciosas e montado num alto e sublime. Não, porque para Jesus esse negócio era, o objetivo dele era salvação, era falar do amor e da salvação e do reino de Deus. Esse era o objetivo de Jesus. Se ele era rico, se ele era pobre, não estava nem aí. Ele queria falar do amor e da salvação de Jesus, perdão, de salvação de Deus, que é o motivo que ele veio aqui na terra, para pregar, para anunciar o reino que vos está próximo, como ele falava. E Zacarias capítulo 12, versículo 10 fala o que aconteceu após eles crucificarem Jesus morrer, que eles olham e falam: verdadeiramente nós matamos o Filho de Deus. E acontece um arrependimento muito grande de algumas pessoas, até porque a gente vê depois na história que a maioria já não acreditava mais no que Jesus tinha feito após a sua morte. Então é isso, pessoal, esse aqui são algumas evidências que deixam claríssimas. Todos esses são profetas do Antigo Testamento que profetizavam, lembrando que do Antigo ao Novo Testamento nós temos 400 anos de buraco, que não tem nada descrito, não tem nenhum. Então esses profetas aqui, eles são 400 anos antes de Jesus e mais alguns anos dependendo de sua época, e todos eles apontam. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre algumas similaridades de Jesus em referente à simbologia. Por exemplo, a gente vai ver falando sobre coisas que simbolizavam, por exemplo, não sei o que essa lâmpada, mas na verdade estava simbolizando Jesus, mais ou menos assim. Vocês vão entender no próximo vídeo detalhadamente como é que funciona o negócio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o like aí que vai ajudar muito a gente, tá bom? Obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para poder estar assistindo esse vídeo. Toda honra e glória sejam dadas ao nosso Deus e que Ele vos abençoe grandemente.